pega a Bíblia Sagrada e após a leitura você vai sentar e vai ouvir atentamente a palavra do Senhor. Eu tenho da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Quem está disposto a ouvi-la diz amém. Então abra a Bíblia Sagrada em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Vou repetir. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados ou das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Vamos orar ao Senhor, preparando os nossos corações para receber a palavra de Deus. Diga assim comigo: Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Eu vou pedir a vocês para melhorar essas palmas. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem. Aleluia. Meus amados, vamos ministrar a palavra. Nós estamos aqui diante de um versículo que fala de redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A palavra de Deus aqui está falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção. Jesus Cristo é o autor da nossa redenção. A nossa redenção fala do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Fala de derramamento de sangue. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É a nossa redenção em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é o ato de redimir. Significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. Redenção é o ato de adquirir de novo. Nós estávamos perdidos, separados de Deus, longe de Deus. Precisávamos ser adquiridos de novo. Precisávamos ser resgatados. Redenção é isto, é adquirir de novo, é resgatar, é tirar do poder alheio, é tirar do cativeiro, é livrar de um passado arriscado. O que era o nosso caso? É livrar-se das penas do inferno. A humanidade em geral
estava caminhando a passos largos para o inferno, longe de Deus, sem direito de salvação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, então, ele veio para ser o autor da nossa redenção, e ele foi de fato o autor da nossa redenção. Mas quando ele veio, quando ele se manifestou há mais de 2000 anos, o povo daquela época, os judeus, os religiosos, não entenderam o propósito da sua chegada e se escandalizavam com as ações e atitudes de Jesus Cristo. Quando nós observamos no Evangelho de Lucas 15, 4 ao 7, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus Cristo havia sido cercado por publicanos e pecadores que se reuniram em torno dele para ouvir a sua palavra. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, fazendo a coleta de impostos. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os chamados pecadores eram todas as demais pessoas marginalizadas moralmente e sem reputação. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos. Por isso, acabavam excluídas da sociedade judaica pelos líderes religiosos. Veja bem, prezados irmãos, o povo judeu era aconselhado a não ter nenhum contato com essas pessoas e muito menos comer com elas. Entretanto, o Senhor Jesus, autor da nossa redenção, ele estava sempre ao lado destas pessoas. Estas pessoas estavam frequentemente acompanhando Jesus. Ele estava sempre rodeado por estas pessoas consideradas pecadores pelos religiosos da época, que não tinha, vamos dizer assim, nenhum prestígio na sociedade judaica. Estas pessoas estavam sempre em volta de Jesus, ouvindo e aprendendo dele. Inclusive, ele se assentava à mesa com estas pessoas. Isto fica bem claro em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 29. Jesus até escolheu Mateus, um coletor de imposto, para ser um dos 12 apóstolos. Tais coisas faziam com que os fariseus se escandalizassem e murmurassem, dizendo que Jesus dizia ser o Filho de Deus, mas estavam sempre junto com publicanos, com pecadores, e até comiam com eles. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio a este mundo. Eles não conseguiam entender que Jesus Cristo veio não para livrar os judeus do domínio de Roma, mas ele veio
para ser o autor da nossa redenção. Ele veio para nos libertar do império do pecado. Ele veio para nos tirar das garras de Satanás. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar. Então, com esse intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos daquela época, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. Mas não é o nosso assunto. Mas quando Jesus contou essas parábolas, foi exatamente para mostrar aos religiosos daquela época a razão da sua chegada, para mostrar que ele não veio para estabelecer um reino terreno. Ele sempre deixou claro: o meu reino não é deste mundo. Os judeus esperavam que o Messias fosse libertá-los do domínio de Roma, mas o Messias não veio para isto. O Messias veio para ser o autor da nossa redenção. Aleluia, glória, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Jesus continua com os braços abertos, recebendo e atendendo a todos os pecadores, seja ele quem for. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha a Jesus. Venha a Jesus Cristo. Ele veio para você. Ele veio por causa de você. Ele liberta você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Venha, venha, venha. Jesus Cristo veio para salvar o mais vil pecador. Então ele é o autor da nossa redenção. Em quem temos a redenção? Então, meus amados irmãos, partindo deste princípio, o que é a redenção? O que significa esta redenção para nós? Ouça isto. O que significa para nós esta redenção? Significa, primeiro, que existe um caminho aberto para nós. Agora existe um caminho aberto para nós. O caminho estava fechado, mas com a redenção em Cristo, o caminho se abriu. A redenção em Cristo significa que agora existe um caminho aberto para nós. E este caminho é Ele. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho que estava fechado se abriu. O caminho de acesso ao Pai estava fechado, mas com a redenção em Cristo, o caminho se abriu. E Ele então convida a todos para entrar por este caminho, se quiser ter acesso ao Pai. Se quiser reconciliar com Deus, o caminho está aberto. Eu sou o caminho, disse Ele. A nossa redenção significa que existe uma porta aberta para nós. A porta de acesso ao lar celestial estava fechada, mas com a redenção em Cristo, esta porta se abriu. E em João capítulo 10, versículo 9, ele se identifica
dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. A porta que estava fechada, com a redenção em Cristo, se abriu. Você pode entrar no céu, se você entrar pela porta certa. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então Ele é o caminho, Ele é a porta. A redenção que temos em Cristo Jesus significa que existe uma porta aberta para nós e que existe um caminho aberto para nós. A palavra diz que estreita é a porta que conduz ao céu, e apertado é o caminho que conduz ao céu. E porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao inferno, muitos são os que entram por este caminho e por esta porta. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz ao céu, poucos há que a encontrem. Mas eu glorifico a Deus por você que escolheu trilhar este caminho e entrar por esta porta. Aleluia, glória a Deus. Foi só trocar a bateria do microfone e está tudo bem. Então felizes são aqueles que trilham este caminho, porque entra pela porta certa. Que significa a nossa redenção. Além de significar que existe um caminho aberto para nós e que existe uma porta aberta para nós, a redenção em Cristo significa, em terceiro lugar, que existe um lugar secreto para onde vai os nossos pecados. Vou repetir. Existe um lugar secreto para onde vai os nossos pecados. A redenção que Cristo, a redenção de Cristo resolveu o problema do pecado. E quem se entrega a Ele sem reservas, a Bíblia Sagrada fala em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que Ele lança os seus pecados nas profundezas do mar. Ele pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento, porque você aceitou a redenção, você se entregou a Ele, e se entregou a Ele sem reservas. Aleluia. Ele perdoa, e quando Ele perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então existe um lugar secreto para onde vai os nossos pecados. A redenção em Cristo, em quarto lugar, significa que existe um depósito infinito de onde vem o nosso perdão. Ouça. Existe um depósito infinito de onde vem o nosso perdão. Oh, aleluia. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Reconhecemos, confessamos e abandonamos.
A partir daí, nós recebemos o quê? Nós recebemos o perdão de Deus. Porque o autor da nossa redenção, ele já fez o sacrifício, ele já pagou o preço, e agora basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Toda a atuação de Deus é direcionada no sentido de conduzir o homem ao arrependimento. E quando o homem se arrepende, quando a mulher se arrepende dos seus pecados, ele tem o direito de receber o perdão, porque o autor da nossa redenção já pagou o preço por isso. Aí quando você se arrepende e recebe o perdão de Deus, seja qual for o seu pecado, aí eu me lembro de Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz: quem intentará acusação contra aqueles que se converteram? Quem intentará acusação contra aqueles que se arrependeram dos seus pecados? Pois os seus pecados já não poderão mais te condenar, porque eles foram lançados no mar do esquecimento. Você recebeu o perdão, a purificação, a justificação. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor? A redenção em Cristo Jesus significa, em quinto lugar, que existe uma perfeita limpeza para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Existe uma perfeita limpeza para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Quando nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, o pecado atingiu a todos. E nós fomos atingidos pelo pecado. E estávamos sujos no pecado. Mas a redenção em Cristo Jesus significa que existe uma limpeza para o nosso corpo, alma e espírito. E essa limpeza é a limpeza espiritual. Em João, no capítulo 15, versículo 13, Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra limpa, a palavra lava, mas não só limpa, não só lava, a palavra purifica. Purifica o nosso corpo, purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito. A palavra purifica. O Senhor quer te purificar. Ele lava, Ele limpa, Ele purifica. E aí quando eu falo desta purificação, eu me lembro de Hebreus capítulo 10, versículo 22. Quando o escritor aos Hebreus diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Como é que isto acontece? É ouvindo a palavra, é lendo a palavra, é recebendo a palavra, é guardando a palavra,
é escondendo-a no coração, é praticando a palavra, é vivenciando a palavra. Ela vai lavando, ela vai purificando, ela vai lapidando, ela vai preparando você para ser uma pessoa digna de entrar no céu, para passar a eternidade na glória. Aleluia, louvado seja Deus. Que significa a redenção para nós? Em sexto lugar, a redenção em Cristo significa que existe alguém que escreve o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Certa feita, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus alegres e contentes, dando testemunhos de bênçãos, dizendo: Senhor, nós saímos, pregamos em seu nome, expulsamos os demônios, paralíticos andaram, cegos enxergaram, leprosos foram purificados. E Jesus falou: vocês estão alegres por causa disso? Faz bem, mas alegrai-vos mais ainda pelo fato de vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Aleluia, você pode dar glória. É bom se alegrar com as bênçãos, é bom se alegrar com as vitórias, mas é melhor ainda se alegrar pelo fato do nome estar escrito no livro da vida. Tem gente que recebe muitas bênçãos aqui, bênçãos terrenas, mas o nome não está escrito no livro da vida. Porque para o nome ser escrito no livro da vida, não basta congregar, não basta ouvir a palavra, não basta assistir o culto, não basta ser curado aqui. Para o nome ser escrito no livro da vida, tem de aceitar Jesus como Salvador, receber a palavra, praticar a palavra, vivenciá-la. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Foi para isto que Jesus veio. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você já tem o nome escrito no livro da vida? Já tem o nome escrito no livro da vida? Pastor, eu já fui curado aqui. Não é isso que eu estou perguntando. Pastor, eu já fui abençoado aqui. Não é isso que eu estou perguntando. Pastor, eu sou membro desta igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Você pode estar inscrito no hall de membros da igreja, pode até ser um pastor, pode até ser um pregador, pode até ser um presidente de uma convenção, mas se o nome não estiver escrito na vida, nada feito, senhores e senhoras, nada feito, nada feito. Nosso nome tem que estar escrito lá. Ei, tem gente que não glorificou agora. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Para o nome estar escrito no livro da vida, tem de praticar a palavra. Tem que servir a Deus. Tem que ser discípulo de Jesus. Tem que tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo.
Que significa a nossa redenção em Cristo? Significa que não precisamos ter medo do inferno e nem da morte. Deu para entender? Significa que não precisamos ter medo do inferno e nem da morte. Sabe? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, a palavra diz, desafiando a morte e o inferno: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Onde está? É uma pergunta em desafio. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, glórias ao nome de Jesus. A morte para aquele que tem o nome escrito no livro da vida é só a porta do céu. Não é o fim, é o recomeço de uma nova vida eterna diante de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Que significa a nossa redenção em Cristo? Significa que somos capazes de vencer o pecado. Somos capazes de vencer o pecado. Há pessoas que são escravizadas pelo pecado e não consegue vencê-lo. Mas aquele que aceitou a Cristo, que se entregou a Ele sem reserva, se entregou ao autor da nossa redenção, esse vence o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Quem conhece a verdade e vive a verdade é liberto pela verdade. Se você ainda não foi liberto, é porque você ainda não está vivendo a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pastor, eu já sou da igreja e frequento a igreja há tempo, mas não consigo vencer o pecado. Ainda não está na verdade. Pula para o lado da verdade e a verdade te libertará. A verdade te libertará. A redenção em Cristo significa dizer que nós podemos vencer o mundo. Diga: eu posso vencer o mundo. A palavra diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem de Deus, e sim do mundo, e o mundo passa, e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse mundo, ouça-me, este mundo não é o mundo que Deus criou, não é o globo terrestre. Este mundo
é um sistema que há dentro do globo terrestre. Há um sistema governado e chefiado por Satanás. É um sistema governado e chefiado por Satanás. Dentro desse sistema, tudo é válido. Todo tipo de pecado é imoralidade. Quando você se converte, mesmo estando dentro desse sistema, você é tirado desse sistema. É esse sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Você não pertence mais a esse sistema. Você não pertence mais a esse sistema. Aleluia! Não pertencemos mais a esse sistema e nem nos conformamos com ele. Conforme diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A redenção que temos em Cristo significa dizer que podemos vencer o diabo. Porque o diabo não se vence com armas naturais. O diabo se vence com as armas espirituais. E nós podemos vencer o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Cuidado, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Como é que vence o diabo? Firme na fé. Como é que vence o diabo? Firme na palavra. Como é que vence o diabo? Obedecendo a Deus. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Aleluia, glorifique a Deus. Você pode vencê-lo com a palavra. Eu preciso encerrar, então vou encerrar. A redenção que temos em Cristo significa que podemos passar a eternidade no céu. Ou você não quer passar a eternidade com Cristo, na glória, salvo? João capítulo 14, versículo 1 a seguir. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos indo para lá, estamos caminhando para lá, e quem está caminhando para a glória, para o céu, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que Deus abençoe, irmãos.